Olá, tudo bem? Se você participou das manifestações do Brasil essa semana, você está de parabéns. Estamos construindo um país melhor. E agora, relaxa aí e assista a nossa terceira batalha de livros, depois da vinheta. E hoje a nossa terceira batalha de livros é entre o livro A Arma Escarlate, da autora Renata Ventura, lançado pela Novo Século. E As Vantagens de Ser Invisível, do autor Stephen Chbosky, da editora Rocco Jovem Leitores. Então, vamos já sortear a primeira categoria para a gente analisar. Pode ir lá, Rodrigo, sorteia a primeira categoria. Vamos lá. E a primeira Primeira categoria categoria. será... Tadã! Tcharam. Localidade. Localidade, igual no vídeo anterior. Onde será que a história se passa? Vamos ver? Então eu vou começar falando sobre a localidade do livro As Vantagens de Ser Invisível. Que na verdade a gente não faz a mínima ideia onde a história se passa. A gente sabe que a história se passa no subúrbio americano. Aquela famosa cena de filme americano, onde tem a casinha, várias casinhas, aquele jardim e a cerquinha branca. O autor não define em que localidade a história se passa, porque ele quis passar a impressão de que ela poderia acontecer em qualquer lugar. Só que no filme, também que a gente está falando do livro, mas no filme, quando o filme foi gravado, a gente percebe que esse subúrbio ele fica ali próximo de Nova York, porque eles estão sempre próximo ali da cidade de Nova York. Então, mas no livro o lugar não é definido, a gente sabe só que é num subúrbio americano. E em Arma Escarlate a história acontece, a história toda se passa em dois lugares, que é na verdade um lugar só, mas o primeiro lugar é o Rio de Janeiro, Na cidade do Rio de na Janeiro. cidade do Rio de Janeiro, no morro do Dona Marta, na favela, que é onde o personagem principal da história mora com a família. E o segundo cenário da história é o Corcovado. A escola ela fica dentro da montanha do morro do Corcovado. Corcovado. Bacana. Então, O seu ponto vai pra quem? meu ponto vai para Arma Escarlate, porque tem um lugar que realmente existe. É um lugar concreto. Entendi. E o seu ponto? O meu ponto também vai para Arma Escarlate porque é um lugar comum nosso, brasileiro, é um lugar que a gente vê nos cartões postais e sempre nunca imaginou que ali poderia se passar uma história e tal. E a autora teve essa sacada muito bacana. Então, meu ponto vai para Arma Escarlate. Então, dessa maneira, recebeu os dois votos. Então, o primeiro ponto vai para Arma Escarlate. Isso aí. Agora vamos sortear a segunda categoria de hoje, que será... Deixa eu escolher aqui um papelzinho. Pronto. Segunda categoria de hoje... Personagem principal. Vamos ver quem é o personagem principal das duas histórias. E falando dos personagens principais dos livros, o personagem principal do livro Arma Escarlate chama Ida. É um menino de 13 anos que mora na favela do Dona Marta com a mãe e a avó. Ele mora dentro de um container. Imagina o sofrimento do garoto. E no meio de um tiroteio na favela, ele descobre que ele é um bruxo. Ele trabalha para os traficantes. Ele na verdade, trabalha né? para os traficantes, ele... Ele é aqueles meninos que ficam observando lá em cima se a polícia vai chegar, se não vai Exatamente. chegar e tal. Não sei se isso tem um nome, essa profissão, mas é isso que ele faz. É isso que a gente faz. E disso ele recebe um pombo correio que traz para ele uma carta da escola que conta para ele que ele é um bruxo. E ele tem uma certa dificuldade em confiar nas pessoas, então para ele se relacionar... Sabe porque de onde ele veio é meio difícil mesmo, fazer amigos na escola é complicado. Mas ele consegue superar isso. E devido ao lugar que ele cresceu, ele não é uma pessoa, ele é uma criança ainda, né, com 13 anos, mas ele não é de todo um ingênuo, assim, ele faz muita coisa que uma pessoa
comum não faria. Entendi. Esse é o cuidado. Certo. E o personagem principal das vantagens de ser invisível é o Charlie. O Charlie, ele é um garoto todo frágil, vamos dizer assim, né? Ele é um garoto introvertido. Isso. É, introvertido, exatamente. Ele tem dificuldade de se relacionar com a própria família mesmo, com os pais, com os irmãos. E a pessoa mais próxima da família dele, que ele tinha um contato mais afetuoso, digamos assim, era com a tia Ellen. E essa tia dele faleceu quando ele era pequeno, num acidente de carro. E além de ter esse problema com a tia, de ter passado com esse sofrimento com ela, um ano antes da história começar no livro, né, ele perde o melhor amigo dele, que é o Michael, se suicida. Então ele acaba passando as férias de verão numa clínica para se recuperar desse trauma. Então ele é um menino todo frágil, que já sofreu muito, mesmo com 15 anos de idade, acabou sofrendo bastante na vida já, e tem todas essas dificuldades aí. Mas aí quando ele acaba entrando pro colegial, ele conhece 2 veteranos que já estudam lá na escola e tal, e aí ele acaba superando esses traumas na vida dele, né? Então, esse é o personagem. Um personagem sensível, introvertido, que já sofreu muito na vida. E o seu voto vai pra quem, então? O meu voto vai pro Idá, da Arma Escarlate, por toda a dificuldade que ele passa na favela, no morro, e deve ser complicado pra ele morar no meio de um tiroteio, né? Diário. A gente sabe, né? A gente vê nos telejornais brasileiros. Exatamente. Então meu voto vai pra Arma Escarlate. E o seu? O meu voto vai pro Charlie. Né? Eu não entendo a dificuldade brasileira, mas sei que a guerra interna que a gente disputa dentro da gente também não é fácil, também, né? Não é uma coisa muito fácil de lidar, e superar tudo isso é complicado também. Então, por todo o esforço que o Charlie faz e por sempre querer cuidar das pessoas e ser uma pessoa mais sensível e tudo mais, meu voto vai pro Charlie, As Vantagens de Ser Invisível. Então, dessa maneira, um voto para cada um, então um ponto para cada um, certo? Exatamente. Vamos sortear da próxima categoria, então. Terceira categoria de hoje. Tadã. Qual é a categoria? Vamos ver. Se eu conseguir desdobrar o papel, a gente... Vilão. Vilão da história. A próxima categoria. Quem serão os malfeitores das 2 histórias? Vamos ver? E falando dos vilões, então, das 2 histórias, eu vou falar do vilão da Arma Escarlate, que é o Caissara, que é o típico traficante, dono do morro, que faz os negócios lá e tudo mais. O personagem principal, o Idá, acaba trabalhando para ele, né? Ele acaba sendo um observador lá da favela para avisar quando os policiais vêm. E o Caissara manda e desmanda no Idá. Então o Idá tem que fazer tudo o que ele quer para que a família do Idá não sofra as consequências. E mesmo quando o Idá acaba indo para a escola de magia, o traficante ainda consegue ter influência sobre ele e as coisas que ele acaba fazendo lá dentro da escola. Então, dessa maneira, um dos motivos do Idá querer ir lá para a escola é porque ele quer se vingar desse traficante para livrar o morro de todo o comando dele e tudo mais. Então, é o típico traficante barra pesada que manda e desmanda em todo mundo dentro da favela. E em As Vantagens de Ser Invisível, nós temos um vilão que não é necessariamente de carne e osso. Nós temos um vilão que às vezes chega a ser até pior, né? Mas nós temos a depressão e a solidão, que são sentimentos ruins que atormentam o Charlie no decorrer da história inteira. A depressão acontece justamente pela morte, pelo suicídio do Michael, o amigo dele, né? Onde ele tem todos aqueles pensamentos ruins devido a isso, ele tem uma falta de concentração muito grande. E fica sempre pensando no passado. Tudo pra ele volta a pensar no passado no que dele, aconteceu, no que né? aconteceu. E ele tem a solidão também que atormenta, porque quando ele chega na escola, ele por ser novo na escola, primeiro dia de aula dele, ele não conhece ninguém na escola. Então ele se sente uma pessoa sozinho. Ele passa um bom tempo sozinho, né? Exatamente. No começo das Até aulas. que ele conhece a Sam e o Patrick. Exatamente. E a história começa a tomar outro rumo. Exatamente. Esse é o vilão das vantagens vantagens de ser invisível, a depressão e a solidão. Certo. E seu voto? Vai pra quem? Meu voto vai pro vilão da Arma Escarlate, que acho que ele é um vilão não mais cruel, mas ele... Mais real. Mas é mais real.
Apesar que a depressão também é uma coisa real, mas o Caissara ele consegue Fazer da vida do fazer personagem da um vida inferno. dar um inferno. Exatamente. Por isso que o meu voto vai pra ele. Uhum. E o seu voto? O meu voto também vai pro vilão da Arma Escarlate por ser um mal que aflige o Brasil, um mal que a gente conhece muito bem e tá, né, bem próximo da gente. Apesar que a depressão também tá bem próximo da gente às vezes. Exatamente. Mas é um vilão mais real, digamos assim, né? Que você conhece, que não tem limites. Né? Faz de tudo que for necessário para prejudicar quem ele achar que precisa ser prejudicado. Então, meu voto vai pro Caissara. Então, dessa maneira, com 2 votos, mais um ponto, então, para a Arma Escarlate. Ok? Exatamente. Então, vamos pro para próximo sorteio. a quarta categoria de hoje, que é... Deixa eu sortear. Tô. Vai a minha vez, pô. Vamos ver... Deixa eu ficar mais fácil. Aqui, pronto. Então, a quarta categoria de hoje é... tava faltando. Sinopse. Vamos ver qual é a história dos 2 livros. Então, começando com a sinopse das vantagens de ser invisível, o livro conta a história do Charlie, né, o personagem principal, que é um menino de 15 anos. E ele está prestes a entrar para high school, que é o colegial nosso aqui, o ensino médio brasileiro. No ano anterior, o Charlie teve um problema. O melhor amigo dele, o Michael, ele cometeu um suicídio. Ele acabou disparando um tiro na própria cabeça. E isso acabou traumatizando acabou traumatizando muito o Charlie. Tanto que ele passou as férias de verão toda internado numa clínica, só falando com os familiares dele, porque ele ficou traumatizado, teve problemas de depressão, ficou triste e tudo mais. Isso aí. O interessante do livro é que o livro inteiro ele é escrito pelo Charlie, mas em forma de carta. Isso. E ninguém sabe para quem essas cartas são enviadas. Então quando você lê o livro, a impressão que você tem é que ele enviou todas essas cartas para você, o leitor que está ali Exatamente. lendo o livro. Isso, o Charlie está ansioso para entrar para começar as aulas do ensino médio, né? Porque ele quer fazer novos amigos. E ele prometeu para ele mesmo que ele ia tornar esse ano um ano muito, muito especial, muito diferente na vida dele. Ele mora, como a gente falou anteriormente, numa cidadezinha suburbana dos Estados Unidos, né? Com os gramados, a cerquinha branca e tudo mais. Então, no livro, através das cartas, a gente acaba acompanhando tudo o que acontece com o Charlie. Todas as aventuras que ele tem, todos os amigos novos que ele acaba fazendo, todas as dificuldades que ele acaba enfrentando, todas as descobertas amorosas e sexuais, o envolvimento com drogas, as novas músicas que ele acaba conhecendo. E tudo isso com aquela vontade que ele tem de querer sempre ser infinito, de que nunca aquilo termine e que dure para sempre. Isso tudo ao lado dos seus melhores amigos, que são... E os novos amigos do Charlie, né? Todos veteranos. O pessoal veterano da terceiro escola. ano do ensino médio. Isso mesmo. E nós temos a Yasen, que é um doce de pessoa, muito doce. Temos o Patrick, que é um amigo gay, que ele se apaixona ele tem um caso, na verdade, com um jogador de futebol. O jogador mais famoso da escola, né? Tipo, um dos mais tem um caso populares escondido. do colégio. Temos a Maria Elizabeth, Maria Elizabeth, que é uma menina toda gótica, apaixonada por cinema. por cinema, de teatro. E ela tem os discos também, né? Também tem uma coisa música que com rola música. com música com eles. E temos a Aline, que é uma menina rica, digamos assim, né? Tem uma estabilidade financeira bacana, mas mesmo assim ela entra em lojas de roupa e ela rouba as lojas. Exatamente. Então, dessa forma, essa mistura de personagens, esse caldeirão de personagens que o autor fez para que cada um se identificasse um pouco ou muito com um personagem, a história toda acontece através das cartas. E de maneira, às vezes, íntima, muito íntima, com o Charlie escrevendo as cartas, às vezes contando algum fato engraçado e hilárico sobre alguma coisa que aconteceu entre eles, e às vezes de uma forma devastadora, quando acontece alguma coisa ruim, tudo isso é escrito através das cartas do Charlie. E aí a gente descobre que o Charlie é um jovem que está aí na luta, brigando com o passado dele, com o presente dele e com o futuro dele, coisa que acontece com todos os jovens, né? E aí, em certos momentos, você entende por que o livro chama As Vantagens de Ser Invisível. Porque
em certos momentos o Charlie ele somente observa, ele tá ali vendo o que acontece com os outros personagens e não faz nada. Mas em outros momentos ele assume toda a responsabilidade de protagonista, de personagem principal, e vai atrás e luta e defende seus amigos, como deveria ser mesmo, como todo personagem principal deveria fazer. Exatamente. Dessa forma, então, a gente tem a impressão de que o Charlie pode ser tanto eu quanto você. Porque ele é um... É um por jovem mais de comum. toda a dificuldade, todos os problemas dele, ele acaba sendo um adolescente comum. Exatamente. Passa por tudo aquilo que a maioria dos adolescentes, do jovem, acaba passando nessa idade aí. E falando agora então da sinopse da Arma Escarlate, é a história de um garoto, o Ida, ele tem 13 anos de idade, ele mora no Morro Dona Marta, que em 1997, quando a história se passa, ainda não é um morro pacificado. Então nós temos lá o traficante Caissara, que domina toda a região. E o Ida, que mora com a avó e com a mãe, acaba trabalhando para esse traficante e como observador para ver se a polícia está chegando ou não. E aí num dia, no meio de um tiroteio entre a polícia e os traficantes, ele recebe um pombo-correio. E esse pombo-correio traz uma surpresa para ele. Exatamente. O pombo-correio vem com uma carta da escola Nossa Senhora do Corcovado, que é uma escola de magia e bruxaria. Do Brasil. Exatamente, Olha no só. Brasil, no Rio de Janeiro. E o Ida, ele resolve que ele vai para essa escola, porque ele é ameaçado o tempo todo pelo Caissara. Uhum. E ele quer se vingar daquilo, ele quer se ver livre de todas essas ameaças. Então ele vai, né, na carta explica para o Ida como que ele entra nesse mundo mágico. Uhum. Que ele tem que ir até os arcos da Lapa e contar o 11º arco. E atravessar por ele. E ele atravessa por ele. E ele tem que atravessar de costas. Uhum. E ele entra, assim que ele entra, ele aparece, né, ele surge no Subsaara, que é, digamos, um beco diagonal. Assim, a gente conhecia muito como beco diagonal no Harry Potter. Mas aí no Subsaara eles vendem coisas usadas já, são coisas de segunda mão, para pessoas que têm uma condição financeira Bem menor, né? Uhum. E ele entra na loja de varinhas, ele vai comprar a varinha dele porque ele precisa muito de uma, e a mulher mostra para ele a arma escarlate, que é a varinha escarlate, que ela só pode entregar, ela recebeu ordens de só entregar ao bruxo que fizer ela funcionar, para quem ela realmente obedecer. E ela obedece de uma forma super estranha, para ele é estranho, ele não sabe nada desse mundo mágico, mas a varinha obedece ele. E aí então ele passa, como é a varinha escarlate, ele resolve se apresentar para as pessoas como Hugo Escarlate. Ele muda o nome dele, Ele né? muda o nome dele, até o Hugo vem do autor, Vitor Hugo, Uhum. e o Escarlate ele adota pela varinha. Então Uhum. ele vira o Hugo Escarlate e ele se apresenta assim. E ele vai para a escola, ele entra na Nossa Senhora do Corcovado, ele conhece todo aquele mundo novo. Ele é meio relutante em fazer amizades, ele não confia muito nas pessoas, mas mesmo assim ele conhece os Pixels. E ele faz amizade com eles, são quatro jovens, que são o Vini, né, o Vini Ipiranga, não esse, tá, é outro Vinícius Ipiranga. A Caimana Ipanema. Bem brasileiro esse nome. Exatamente. O Ítalo Twist e o Virgílio Ouro Preto. Exatamente. O Quarteto Fantástico, né? Exatamente. Eles formam um grupo, digamos assim, revolucionário, porque eles são contra o conselho escolar, que acaba querendo colocar algumas coisas, algumas normas, algumas regras na escola, e eles são contra isso, então eles acabam virando um grupo revolucionário dentro da escola. E aí dessa maneira o próprio personagem, o Escarlate, ele acaba descobrindo um lado meio sombrio dele mesmo, digamos assim. Ele descobre que ele não é tão bonzinho, a gente descobre que ele não é tão bonzinho quanto a gente acha que ele é. Né? Exatamente. Certo? E só pra acrescentar, os Pixels, nessa revolução toda, eles têm um grito no protesto deles, De guerra? que é os Pixels no controle. Não. Isso é muito verdade. bacana. Uhum. Beleza. Então dessa maneira sua voto vai para... Meu voto vai para a Arma Escarlate. Beleza. Porque é muito bacana. A história do bruxo brasileiro. Exatamente, apesar de muita gente às vezes pode falar, mas né, isso foi escrito em cima de uma outra história, mas não. Lembra uma certa história? Lembra muito, De um certo garoto bruxo? de 13 anos, Né? mas é uma história nova,
Tem muita criatividade, sim, pra escrever isso. Mesmo tendo meio baseado em uma história que já foi contada, tem coisas novas, tem fatos novos que, digamos assim, fatos brasileiros, digamos assim, que a gente acaba identificando com os personagens e com a história. Exatamente. Por isso meu voto vai para esse livro. Entendi. E o seu voto? O meu voto vai para As Vantagens de Ser Invisível, porque é uma história que pode acontecer com qualquer um em qualquer lugar do planeta Terra, com qualquer jovem de 15, 16, 17 anos. E não tem como você não se identificar com os personagens. Você, em algum momento você fala, meu, eu vivi isso aconteceu comigo, poxa, essa música me marcou em tal momento. Então, por todo esse envolvimento que o livro deixa, que faz com que você entre mesmo dentro da história, acaba se identificando. É como se você fosse mais um maluco naquele grupo de amigos ali. O meu voto vai para As Vantagens de Ser Invisível. Então, dessa maneira, são um voto para cada livro, então cada um marca mais um ponto, certo? Exatamente. E agora vamos sortear então a última categoria de hoje, se não houver empate para ir para uma prorrogação. A última categoria, peguei aqui um papelzinho. A última categoria de hoje é... Opa, caiu. O papel caiu. A última categoria de hoje, bacana, capa para vocês, daqui a pouco, depois do placar. Então agora, na última categoria, a capa, né? Eu vou falar da capa das vantagens de ser invisível. Essa aqui não é a capa original. A capa original é essa. Tá. A capa original, ela vem então, como vocês viram, é o título na parte de cima e a parte de baixo tudo em branco. Tem a sombra de um menino na capa, que você deduz que é o Charlie. E aí você logo entende que é por isso que chama As Vantagens de Ser Invisível. É um menino invisível ali na capa. E essa capa aqui é a capa que surgiu depois que o livro virou filme. Tem os personagens principais. Esse aqui é o Charlie, esse é a Sam e esse aqui é o Patrick. Então esse aqui, na verdade, tirando o nome da editora aqui, isso aqui, é o pôster do filme. Então é isso. A capa do livro temos duas. A original, que é a que vocês viram, e essa aqui que surgiu depois que o livro virou filme. Isso aí, não muito diferente das Vantagens de Ser Invisível. Arma Escarlate nós temos duas capas também. Temos a primeira capa, que é essa. Então, nessa primeira capa nós temos o Arma Escarlate em cima e no de fundo nós temos o Corcovado com o Cristo e o Morro do Dona Marta. E a segunda edição, a segunda capa é essa, onde ela é não um pouco mais simples, mas ela é diferente, né? O Arma Escarlate, Afonso é escrito da mesma forma, mas nós temos aqui apenas a Arma Escarlate, ela tem um relevo, num fundo vermelho. Eu achei ela muito mais... Ela é mais chamativa, simples, mas ela é mais chamativa, ela é mais bonita, eu achei ela muito mais interessante. Ela por ser um pouco mais dark, exatamente, dá um tom da história, né, que é uma história mais séria do que aquela que parece ser mais um romance, na verdade, uma capa de romance. Se não fosse o Arma Escarlate com a varinha, ela ia parecer alguma outra coisa. Exatamente. Essas são as capas. Certo, e o seu voto vai para? Meu voto vai para a capa de Arma Escarlate. Porque eu acho ela simples, mas bonita e chamativa. E o meu voto vai para a capa das Vantagens de Ser Invisível. A original, não a do filme. Porque eu acho que descreve bem, na verdade, o que conta a história de um menino que está ali escondido só observando o que está acontecendo. Então meu voto vai para As Vantagens de Ser Invisível. É isso aí. Dessa maneira, então, um voto para cada, então um ponto para cada também. Então dessa maneira o placar final ficou... E dessa maneira, então, o vencedor da semana é... a Arma Escarlate! A Arma Escarlate, então, passa para a próxima fase da Batalha de Livros, placar de 5-3, né? Mas mesmo assim, não deixem de ler As Vantagens de Ser Invisível, que é um livro muito bom, a gente recomenda, vale muito a pena. Mas antes, a Arma Escarlate vale um pouquinho mais a pena ler primeiro. Então, beleza? Esse é o nosso vídeo da semana, da Batalha da Semana. Terceira batalha. E se você curtiu o nosso vídeo, curtiu a história dos livros, você pode se inscrever aqui embaixo no nosso canal, dar um like também pra gente, e curtir a nossa página no Facebook e segue a gente no Twitter também. Beleza, gente? Então essa foi a Batalha da Semana e a gente se vê na próxima quarta-feira, ok? Abraços, até mais.
Tchau!